um atleta dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. A Segunda Guerra Mundial muda completamente sua vida ao fazer parte do exército. Por isso, hoje Inquebrantável. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar crescendo. Agora sim, vamos começar. Baseada em fatos reais, a história se passa na Segunda Guerra Mundial. Uma missão de bombardeio sobrevoa o oceano para detonar bombas. Porém, os inimigos os atacam durante a missão. Durante o ataque, Luiz, o protagonista, tenta fechar as comportas das bombas para evitar que os mísseis matem todos. Algumas tropas ficam feridas durante a ofensiva, pois estão presas. O piloto da aeronave encontra vários danos graves devido aos ataques recebidos, que incluem uma falha nos freios. E como se não bastasse, a base militar está a 5 horas de voo. Luiz se lembra de um momento na infância em que, durante uma missa, tinha dificuldade em prestar atenção ao que o padre dizia, por se distrair facilmente. E então, os vemos correr quando é perseguido por um policial, até que chega a um lugar onde começa a beber e fumar. Logo, um grupo de garotos passa a incomodá-lo por ser um italiano vivendo nos Estados Unidos da América, até que o policial que o perseguia o salva deles e o leva de volta para a casa de seus pais, dizendo à sua mãe que Luiz brigou novamente. A mãe começa a bater no filho ao descobrir que ele bebia licor escondido, mas ele continua com o hábito. Durante uma competição de atletismo de seu irmão, Luiz é descoberto novamente e sai correndo em alta velocidade para não ser pego. Quando seu irmão percebe a velocidade do garoto, decide treiná-lo e motivá-lo para que se torne uma pessoa produtiva ao crescer, evitando a preguiça. Desde as primeiras competições, o protagonista se destaca e com o tempo se torna um grande atleta. Apelidado de O Tornado por sua velocidade, foi melhorando com o passar dos anos. Depois, o vemos se despedindo de seu irmão. Por que participar nos Jogos Olímpicos de 1936 que serão realizados em Berlim? Vemos que o piloto da aeronave decide fazer um pouso forçado, apesar de isso ser extremamente perigoso. Felizmente conseguem pousar em segurança, apesar de alguns companheiros terem morrido no ataque recebido horas antes. Mais adiante, Luiz vê que o piloto está rezando e se aproxima dele para perguntar se Deus respondeu suas orações. Depois o vemos treinando na ilha em que se encontra, com o resto dos soldados que o encorajam a seguir em frente. Ele é encarregado de resgatar a tripulação de uma aeronave que caiu no Mar de Cantão. A equipe embarca no mesmo avião onde sofreram o ataque anterior. Mas durante o voo, os dois motores esquerdos começam a falhar, deixando todos desesperados, pois o avião está prestes a cair no mar. Justo nesse momento de terror, Luiz se lembra de quando ocorreu a inauguração dos Jogos Olímpicos e de sua primeira competição. Enquanto isso, sua família ouve a narração da corrida pelo rádio, ansiosa para saber como será a estreia do protagonista. Inicialmente, os outros atletas começam a acelerar gradualmente, deixando Luiz para trás. Mas na última volta, o garoto acelera e, incrivelmente, consegue superar o resto, até que finalmente alcança o primeiro lugar e quebra um recorde. No presente, o avião dos soldados cai com força no mar e começa a afundar. Com isso, a perna de Luiz fica presa em uma peça do avião. Ao chegar ao fundo do mar, consegue se libertar e nada de volta à superfície. Ao continuar, descobre que além dele, apenas Phil e Mac, 2 tripulantes, sobreviveram. Juntos, eles entram em um bote salva-vidas e tentam tratar o ferimento na cabeça do piloto. Lá eles encontram algumas barras de chocolate e água. Então Luiz começa a organizar as rações para que possam durar até que alguém os encontre. No dia seguinte, eles acordam com o som de um avião. Então Luiz dispara um sinalizador e os outros tentam fazer sinais de socorro. A situação piora quando descobrem que Max comeu as poucas provisões que tinham e o avião continua sem encontrá-los. Com o tempo, a fome se torna insuportável. E quando uma vez para no bote salva-vidas, Luiz não hesita em pegá-la por uma pata para matá-la. Todos querem comê-la, mas ao fazê-lo acabam vomitando em minutos. Phil tem a ideia de usá-la como isca para pescar e rapidamente conseguem pegar um peixe, se alimentando de forma nutritiva. Durante uma conversa sobre uma tripulação perdida que sobreviveu, mas acabou enlouquecendo. Após 18 dias perdidos no mar, os rapazes são afetados pela exposição ao sol e desidratação. À noite, Luiz e Phil contemplam as estrelas discutindo os propósitos divinos. Na madrugada, uma intensa tempestade agita o mar. Com muito medo, todos se agarram às cordas e Luiz faz uma promessa a Deus e consegue sobreviver a isso. Eu juro dedicar minha vida a você, Daniela. Ao amanhecer, a chuva desperta nossos soldados que, emocionados, abrem a boca para beber a água após vários dias desidratados. Mais tarde, Luiz captura um pequeno tubarão que estava rondando o bote salva-vidas e o mata com uma faca para finalmente voltar a comer. No 27º dia, Phil nota que eles 4 dias o recorde da tripulação perdida que enlouqueceu. Um avião sobrevoa e Luiz dispara o sinalizador novamente.
Desta vez, o avião retorna e os 3 soldados estão emocionados porque finalmente o pesadelo acabou. Mas quando a aeronave se aproxima deles, começa a atirar neles, porque são os inimigos. Os rapazes pulam no mar para se proteger dos tiros, mas precisam voltar rapidamente porque um tubarão começa a persegui-los. E para piorar, o avião retorna para atirar neles novamente, fazendo somente Luiz pular no mar mais uma vez. Ao voltar à superfície, o protagonista retorna ao salva-vidas, preocupado com seus companheiros, que sobreviveram milagrosamente. O problema é que o bote salva-vidas está se desinflando devido aos tiros, e quando estão colocando os remendos para reinflá-lo, um tubarão tenta atacá-los, mas Mac consegue se defender. Dias depois, Mac enfraquece ainda mais por falta de água, e infelizmente seus 2 companheiros morrem. Depois os meninos cobrem o rosto dele e o soltam no mar. Os 2 amigos sobreviventes passam rapidamente 45 dias perdidos no mar. A falta de comida os deixa extremamente fracos e magros. 2 dias depois, por sorte, acordam diante de um grande barco japonês, porém acabam presos. Depois são levados a um campo de prisioneiros de guerra, onde são interrogados e torturados. Os japoneses reconhecem Luiz como atleta olímpico por uma foto de um antigo recorte de jornal. E quando ele pergunta sobre seus companheiros, soldados da ilha, dizem que todos foram decapitados. Dias depois, são forçados a se despir e ajoelhar para serem molhados com água fria. Após, são transferidos com outros presos para um campo de concentração em Tóquio, onde Phil e Luiz se separam. Ao chegar no novo campo, o grupo do protagonista é recebido pelo cabo Watanabe, que os declara inimigos do Japão e afirma que serão tratados como tal. Depois Luiz se aproxima e pede para olhá-lo. Quando o protagonista o faz, o cabo o golpeia no rosto. Depois, Luiz olha novamente nos olhos dele em 2 ocasiões e recebe golpes que quebram seu nariz. Watanabe então ordena que ele pare de olhá-lo e vá embora. Naquela noite, seu grupo se une aos outros soldados presos, onde vemos que um comandante americano não tem unhas devido à tortura. Na manhã seguinte, Watanabe diz que entre os prisioneiros há muito talento, já que há um cantor de ópera, um renomado chefe australiano. E se pergunta quem é o atleta olímpico? Luiz levanta a mão e é obrigado a competir com um garoto japonês por todo o campo. Porém, Luiz está muito fraco e desnutrido, então cai ao chão rapidamente. Mesmo assim, o protagonista se levanta para continuar, mas ao cair novamente, Watanabe começa a espancá-lo, afirmando que ele não é nada. Luiz descobre que outros prisioneiros estão copiando mapas roubados dos japoneses. Nos dias seguintes, em meio a trabalhos pesados, todos colaboram para ter mais alimentos e dados sigilosos ocultos dos inimigos. Mas logo depois, militares japoneses encontram pedaços de mapas na cama de um prisioneiro. Então eles o punem com uma surra publicamente. Durante a madrugada, um dos japoneses leva Luiz à força até Watanabe, que lhe diz que a mídia está falando sobre ele, porque ele é uma pessoa famosa, mas todos acreditam que ele está morto, incluindo seus familiares. Então sugerem que ele vá a uma estação de rádio para informar a família que está vivo e sendo bem tratado. Após 2 anos, seu irmão e pais ouvem sua voz e o levam para comer em um restaurante como recompensa. Por isso, eles lhe entregam um roteiro para ler no próximo programa de rádio, criticando os Estados Unidos da América em troca de comida e liberdade do campo de prisioneiros. Mas Luiz se recusa a fazer isso e acaba sendo preso novamente. Ao retornar, Watanabe reconhece a força de seu oponente, mas reafirma que ele ainda é um inimigo do Japão. Então ele o recebe com uma surra que desta vez será dada por todos e cada um de seus companheiros de prisão. Faça isso, senhor, vamos. No dia seguinte, os prisioneiros organizam uma peça de teatro. Pela primeira vez em muito tempo, os soldados americanos se divertem e riem novamente. Então, Watanabe se aproxima do protagonista para informá-lo sobre sua promoção e transferência para outro local. O japonês pede que Luiz o parabenize, mas Luiz permanece em silêncio. Quando ele parte, os prisioneiros sentem um pouco de alívio, pois acreditam que ficarão mais serenos na sua ausência. Mas logo depois, os aliados começam a bombardear o local, então os prisioneiros são evacuados para outro campo. E para surpresa de todos, o responsável por este novo lugar acaba sendo Watanabe. Chegando lá, iniciam trabalhos árduos, transportando carvão, sofrendo maus tratos constantes. Os prisioneiros são informados que o presidente dos Estados Unidos da América está morto, fazendo-os acreditar que estão perdendo a guerra. Em outro dia, Watanabe obriga Lui a carregar uma viga pesada, a qual ele deve manter sobre sua cabeça, pois se a deixar cair, será baleado. É por isso que os outros prisioneiros observam Luiz, que mesmo fraco e desnutrido se esforça ao máximo para aguentar. Com o passar das horas, nosso protagonista continua levantando a viga e ao olhar nos olhos de Watanabe, a ergue ainda mais alto, surpreendendo o japonês, que logo se irrita e decide espancá-lo até deixá-lo inconsciente. No dia seguinte, os japoneses informam aos prisioneiros que a guerra está perto do fim e os convidam para tomar banho no rio, mas todos começam a acreditar que serão executados.
Subitamente, um avião aliado sobrevoa, revelando que os japoneses realmente se renderam. O fim da guerra chegou e as celebrações começam por toda parte. Os prisioneiros recebem primeiramente alimentos e revistas diversas. Enquanto isso, Luiz percorre o local até chegar ao que parece ser o quarto de Watanabe. No local, o protagonista vê uma foto do japonês com seu pai, um terrível ditador daquele país, o que explica sua crueldade. Luiz retorna aos Estados Unidos, sendo recebido por familiares e a imprensa, após anos como prisioneiro. Antes do final do filme, vemos fotos do verdadeiro Louis Zamperini, que se casou em 1946 com Cynthia, com quem teve 2 filhos. Por sua vez, Phil também sobreviveu à guerra e também se casou. Ele e Luiz mantiveram sua amizade por muito tempo após o fim da guerra. Quanto ao Watanabe, ele permaneceu escondido por anos porque era considerado um criminoso de guerra. Os Estados Unidos da América concederam-lhe anistia durante as negociações para restabelecer relações com o Japão. Essa situação causou a Louis um estresse traumático severo por anos, e ele cumpriu sua promessa de servir a Deus. Sua fé o fez entender que o caminho é o perdão, não a vingança, pois ele voltou ao Japão para fazer as pazes com seus captores. Exceto com Watanabe, que recusou encontrá-lo. Em 1988, Louis finalmente realizou seus sonhos. Aos 80 anos, ele voltou a correr nas Olimpíadas realizadas no Japão naquele ano. E por último, soubemos que ele faleceu no ano de 2014. Isso foi inquebrável. Deixem seu like, comentem sobre quais filmes querem ver no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.